essa noite para adorar ao Senhor. Vamos aguardar aí o povo de Deus entrar. Amém. Glória a Deus. Pastor Carlos, Norminha, Deus abençoe, meus queridos. Débora, Deus abençoe. Graças e paz, boa noite, irmãos e irmãs. Aleluia. Deus os abençoe. Uma quarta-feira de palavra revelada do Senhor, que vai nos instruir para caminharmos um pouco mais. Amém. Glórias a Deus. Verônica Siqueira, Deus abençoe, minha irmã. Nós estamos com saudade do povo de Deus, saudade da nossa igreja, de estarmos reunidos, adorando e louvando o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Valdilene, a paz, minha irmã. Deus abençoe. É uma honra ter os irmãos aqui conosco. Glória a Deus, noite de adoração, de louvor. Estamos com o nosso coração cheio de expectativas no Senhor, crendo que o Senhor já tem algo especial nesta noite para nós. Aleluia. Michele, saudade, minha irmã. Manda beijo pro esposo, pra família. Grazi, beijo. Manda beijo aí pra Marcelo, pra Vitinho. Deus abençoe cada família, cada lar nesta noite. Amém. Nós vamos nessa noite começar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Nessa noite eu queria deixar uma pequena palavra, amém? No Salmo 26, do versículo 8 ao 10, amém? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele afirmou o mundo, para que não se abale, e julga os povos com iniquidade. Amém? Que nessa noite nós possamos adorar ao nome do Senhor, render graças ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Ele é um Deus maravilhoso, que tem tido misericórdia, que tem nos guardado. Nesta noite, Ele é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar, Senhor Jesus. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, pela tua doce presença, Senhor Jesus. Oh, Deus, tu és bem-vindo em nosso meio, Pai. Oh, Deus, eu quero te pedir, Senhor, que tu entre em cada lar. Oh Deus, que tu derrame do teu Espírito Santo, Senhor, em cada vida, Senhor Jesus. Oh Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, possa tocar, Senhor Jesus, em cada vida, Senhor, que entrar nesta live, nesta noite, Senhor Jesus, de uma forma extraordinária, Pai, de uma forma poderosa, Senhor Jesus. Oh Deus, que o teu povo, Senhor, possa sentir, Senhor Jesus, o teu toque, Senhor, nesta noite, Senhor Jesus. Enche-nos, Pai, nesta noite, Pai, com a tua glória, Pai, com a tua Shekinah, Senhor Jesus. Oh Deus, que nessa noite, Pai, tu possa abrir as portas do céu, Senhor Jesus, e derramar, Senhor Jesus, chuvas de bênção sobre nós, Pai. É que eu te peço nessa noite, Pai. Amém, Jesus. Amém, Deus. Aleluia, Deus. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno
Senhor, sempre eu adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu a dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz alta, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar.
Glórias a Deus. Amém. Você que estiver com a sua Bíblia em mãos, você que puder abrir ela, abra agora a sua Bíblia na epístola que Paulo e Timóteo escreveram aos Colossenses. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra ela no capítulo 3 de Colossenses, versículo 2 ao 4. Há uma palavra de Deus para nós nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus, um recadinho de Deus para você nessa noite. E eu tenho a certeza, você que está aqui comigo no Instagram, você que está aqui no Facebook, eu tenho certeza que você vai ser alimentado, vai ser bem alimentado pela palavra de Deus. A semente, o evangelho é um alimento poderoso, é um alimento saboroso, e eu tenho certeza que nesta noite através da ministração dessa palavra. Colossenses capítulo 3, versículo diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluias. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração quebrantado, um coração contrito e ensinável. Ministra, ó Pai, que a Tua palavra nesta noite possa quebrar as correntes, as cadeias, as fortalezas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no domingo, eu iniciei uma série de ministrações baseados em Colossenses capítulo 3. E em Colossenses no capítulo 3, apenas para lembrar a você, trazer a sua memória, nós encontramos aqui uma declaração que se fostes ressuscitados juntamente com Ele, ou seja, se você já entregou a tua vida para Jesus, se você já confessa a Jesus como Senhor e Salvador, se você que estava desviado já voltou para Jesus, se você que nunca tinha aceitado a Ele, aceitou a Ele, então o capítulo 3 traz uma série de informações para essas pessoas que, como que essas pessoas que já ressuscitaram juntamente com Cristo devem agir. Como que o cristão deve agir no século 21 diante de tudo isso que está acontecendo? Como que o cristão deve agir mesmo quando nada disso está acontecendo? Nós temos essa... Perdão, aqui houve uma paralisação, mas já voltamos. Aqui no Instagram ainda estamos comigo, estamos juntos. Então, como que a gente deve agir no meio desse momento? Como que o cristão vai agir? Como que o cristão no século 21 deve agir? Tenha se decidido por Jesus, decidido voltar para Jesus, decidido confessá-lo pela primeira vez, fica aqui, porque você vai aprender algumas coisas importantíssimas que servem também para um todo, para a nossa vida como um todo. Mas o segundo ensinamento, o primeiro é buscar as coisas lá do alto. Esse cristão deve buscar as coisas lá do alto. Mas a segunda coisa que o cristão está aqui escrito: pensai nas coisas lá do alto. O que fazer nesse tempo? A palavra de Deus diz aqui: pensai. E a palavra pensar significa para nós aqui, indica para nós que devemos para aquilo que vale a pena. Não é apenas um pensar por si só, mas é um pensar, é um ativar a nossa mente para algo que vale a pena. E às vezes a gente está pensando em tanta coisa que não vale a pena. Às vezes a gente passa a nossa vida
ativando a nossa mente com coisas que não valem a pena se perder tempo com elas. Mas Paulo está orientando aqueles irmãos, a palavra está orientando aqueles irmãos da cidade de Colossos para que eles pensem. Pensar é algo extraordinário, é algo que Deus deu ao ser humano. É uma ferramenta poderosa que, querendo ou não, você ativa ela. Você pensa. Pensar é algo que nós não podemos dominar. O pensamento é algo que não se domina. A questão é no que pensamos. Isso nós podemos dominar. Pensar é algo que não tem domínio. Repito isso. Você já acorda pensando algo e vem um pensamento, você não sabe nem de onde veio direito. Por quê? Porque não há domínio. Porque pensar é algo que Deus deu, faz parte da natureza humana. Mas no que pensar, nós podemos dominar. Nós podemos exercitar. Nós podemos controlar. Nós podemos levar os nossos pensamentos cativos até o tribunal do Senhor. O que pensar pode ser mudado, pode ser transformado. Pensai, ou seja, deixa a mente se ocupar com algo. Considerar. O cristão, ele deve manter a mente firme nas coisas transcendentes e últimas. Pensar e buscar. Buscar e pensar são os dois primeiros ensinos que Paulo traz ali para aqueles que já ressuscitaram com Cristo. A nova criatura. Buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto é o que este cristão deve fazer em primeiro lugar. Antes do que fazer qualquer outra coisa, antes de que fazer um trabalho, antes de que tomar uma atitude, de ter uma ação, esse cristão deve tomar o caminho do buscar as coisas lá do alto, porque buscar as coisas lá do alto nos lembra sobre o alvo da nossa vida, e pensar as coisas lá do alto nos lembra sobre a disciplina para a nossa vida. Pensar indica disciplina, buscar indica alvo. Antes de realizarmos qualquer coisa, busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. Mas em que deveriam de pensar? Em que deveria então o cristão pensar? Os irmãos e irmãs de Colossos pensar. E eles deveriam de pensar então nas coisas do alto. Quando nós olhamos para o texto, para o versículo 2, além de dizer o que devemos fazer, ele diz como devemos fazer e em que devemos fazer. Pensai, mas no que? Nas coisas lá do alto, ou seja, nas coisas que estão acima ou em cima, em um lugar mais elevado. As coisas lá do alto são coisas mais elevadas, mas veja, há uma diferença. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, a Bíblia diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É diferente. É bem diferente esse pensar. É bem diferente. É pensar, é estar conectado com Deus, é estar conectado com as coisas do alto, mas sem perder a atenção. Pelo contrário, é se tornar mais capaz ainda de desempenhar funções. É se tornar mais capaz ainda para agir. Não é ficar olhando o vento. Não é somente observar o vento. E não que olhar o vento, olhar as nuvens seja errado. Olhar o vento é impossível, né? O vento é invisível. Só dá para ver a ação do vento devido à sua força e o seu zumbido. Mas olhar para as nuvens é possível. Mas não é
aquele que olha para as nuvens, aquele que olha para o vento não semeia. Você está querendo achar o vento? Você vai gastar bastante tempo. Não vai conseguir semear, não vai conseguir fazer outra coisa, que até você achar, a vida toda se passou. E tem muita gente assim, irmãos. Tem muita gente tentando ver o vento. Só não pode fazer como aquela política, né? Querer estocar o vento. Né? Só falta isso também, além de olhar, quer estocar o vento. Não pode, porque vai demorar a tua vida toda fazendo isso. Você nunca vai ver o vento. E quem olha o vento não semeia. Não semeia. As nuvens apenas também, somente, também não colhe. Não cegar é não colher, não ceifar. Eles deveriam de pensar, mas em que deveriam de pensar? Nas coisas lá do alto. Essas. Que coisas são essas? Que coisas são as coisas lá do alto? Que coisas são essas? Nós lemos Colossenses 3, versículo 12 ao 17, onde encontramos que devem ser cultivadas. Mas existe no capítulo 4 de Colossenses, versículo 2 ao 6, nós encontramos mais uma lista de coisas que são lá do alto. Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo. Aí versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para sabeis como deveis responder a cada um. São coisas lá do alto. São coisas como essas. Essas são as coisas lá do alto. Devemos pensar, devemos ativar a nossa mente. Coisas lá do alto. Quais são as coisas lá do alto? Nós lemos essa lista aqui. E o que eles não deveriam de pensar de maneira nenhuma? O que não deveria de passar nos pensamentos destas pessoas que ressuscitaram com Cristo? Estavam mortos em seus delitos e pecados, mas agora ressuscitaram com Cristo. O que essas pessoas deveriam de pensar? Nas coisas do alto. Mas o que essas pessoas não deveriam de pensar? De não trazer para sua mente. E nós temos aqui uma lista também dessas coisas. O texto diz, versículo 2, Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. As coisas lá do alto é uma oposição às coisas aqui da terra. Pensar nas coisas lá do alto é uma oposição a ficar pensando nas coisas aqui da terra. Veja, não são pessoas, são coisas. Coisas. E muitas pessoas estão atrás de coisas terrenas. Na verdade, a verdade é que muitas pessoas hoje, elas têm até mesmo chamado pessoas de coisas. Tem tratado se fossem coisas. Mas pessoas não são coisas. Mas que coisas terrenas são essas? Que coisas da terra são essas? Que não devem nem passar na mente, no pensamento daquele que já ressuscitou com Cristo. E nós temos aqui uma lista em Colossenses 3, versículo 5, que diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas.
Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ressuscitar com Cristo, o que significa isso? Se fostes ressuscitados juntamente com Ele, significa isso daqui. Significa se despir do velho homem. E estas coisas são coisas que nós não devemos pensar nelas. Isso não se deve pensar. Devemos pensar, pelo contrário, nas coisas que são lá do alto. Mas aqui eu quero concluir essa palavra, te fazendo uma pergunta para você refletir aí onde você está. A razão de pensar, qual a razão de pensarmos nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra? Qual é a razão disso? Por que esta pessoa que se despiu do velho homem e agora ressuscitou, ou seja, se revestiu do novo homem, qual a razão dessa pessoa pensar nas coisas do alto e não daqui que são da terra? 3 razões. A primeira, capítulo 3, versículo 3 de Colossenses. Então nós voltamos para o texto e nós encontramos essa resposta, que diz assim: porque morrestes. É a primeira razão. Pensar nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra. Porque nós morremos. Veja, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas agora a morte é uma morte diferente. Agora esta morte é uma morte diferente. Agora nós morremos juntamente com Cristo. É diferente. Não estamos mortos mais por nossos delitos e pecados, mas estamos mortos porque se o grão de trigo não morrer, se ele cair na terra e ele não morrer, ele não vai viver. Esse trigo precisa morrer. É lógico que se eu disser para você que você precisa morrer, você não pode levar isso para o lado literal. Não é isso. Não faça isso. Este morrer aqui é um morrer de modo figurado, mas também de modo espiritual. É um morrer espiritual. Paulo, aos de Colossos, que a razão deles pensarem nas coisas do alto e não nas da terra, porque eles morrestes. Porque morrestes. E a palavra morrer aqui é sem vida, sem ações, decisões. Nós morremos. Quem morre não decide, não escolhe. É um morrer diferenciado. Árvores, entendam isso. As árvores morrem estando ainda de pé. E a morte delas só é evidenciada quando elas são arrancadas do solo. Aleluias. Aleluias. Você está entendendo isso? Morrem estando ainda de pé. Meu irmão. E elas permanecem de pé por muito tempo. Elas ficam de pé por muito tempo ainda. E se evidencia ali, fechou, está morto, quando é arrancada da terra.
porque morrestes. Esta é a razão. É a primeira razão de porque devemos pensar. A segunda razão diz assim, versículo 3: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que significa isso? A palavra oculta aqui significa fazer com que fique a salvo, protegido, escondendo, fazer com que fique oculta, com a intenção de que não seja encontrado, fazer com que se torne invisível. Paulo está dizendo, não é o pastor Giovanni, é Paulo que está escrevendo, cheio do Espírito Santo, para aquela comunidade que estava correndo um perigo. Eu disse isso na live dessa madrugada. A comunidade cristã na cidade de Colossos passava por um grande perigo. Poderia levá-los a uma morte, mas não esta morte com Cristo, mas uma morte terrível. Porque a falsa religião entrou, o sincretismo entrou dentro da comunidade. E quando Paulo fica sabendo, ele começa a falar, a instruir essa comunidade. Em tempos perigosos, a palavra de Deus veio de encontro àquela comunidade. Nós já morremos com Cristo no batismo. Através do batismo, nós somos lançados na água e retornamos. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo através do batismo. A segunda razão, a nossa vida está oculta, está escondida. Está escondida e por isso busque nos. A morte que os homens falam, a primeira morte, o corpo, ele pode até padecer, mas a morte não tem poder de nos aprisionar. Ela foi vencida por Jesus Cristo. E nós também a venceremos. Nós também venceremos. Alto. Onde está a morte, o teu aguilhão? Pense nas coisas lá do alto, porque a nossa vida está oculta em Deus. E a terceira razão, e segura essa daí, terceira razão, porque devemos pensar no alto e não nas que são aqui da terra. O texto bíblico diz no versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, sua vida, Ele é a sua vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluias. Aqui Paulo está falando algo sobre a segunda vinda de Jesus. Nesse versículo 4, parece ser essa uma das única vez que na carta de Colossenses, na epístola de Colossenses, ele fala sobre esta questão da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Qual é a razão de você pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra? Porque estar. Aleluias. Nós também seremos manifestados com Ele em glória. Nós não seremos deixados para trás. Nós não seremos esquecidos. Pelo contrário, quando Ele se manifestar, quando Ele visivelmente aparecer, quando Ele pessoalmente aparecer, nós também estaremos com Ele
nós também iremos aparecer com Ele. Paulo diz que sereis manifestados com Ele em glória. Você não vai ser deixado para trás, mas pense nas coisas lá do alto. Você não quer ser deixado para trás. Se no dia da segunda vinda de Jesus, você não quer ser deixado para trás, pense nas coisas lá do alto. Comece a dar ordens à sua mente. Comece a se impor controle. Comece a dominar-se. Domine-se. Ordene a tua mente que ela esteja cativa ao Senhor. Quando vier um terreno maligno, repreenda-o, paralise-o. Quando vier um pensamento ruim, de morte, de medo, de pânico, paralise esse pensamento. Diga para a tua mente: eu te ordeno, pare de pensar assim. Mas não vai adiantar mandar parar de pensar assim, se a única coisa que você tem buscado são as coisas terrenas. É uma conexão pensar. Se você só vive a buscar coisas terrenas, você é automático. Vai pensar apenas em coisas terrenas. E você vai ordenar a tua mente. E ela não vai ser controlada. Não vai ser controlada. Mas se você quer ter uma mente saudável, se você quer ter pensamentos saudáveis, a partir dessa noite, comece a buscar as coisas lá do alto. Comece a buscar, porque quando você estiver buscando as coisas lá do alto, um pensamento ruim vai vir. Não tem jeito, ele vem e bate na porta mesmo. Mas como você é alguém que busca as coisas lá do alto, você vai dominá-lo e você vai dizer: não, eu te rejeito, pensamento ruim que tem me levado ao pânico, que tem me levado a me desviar, a murmurar. Eu te rejeito, pensamento maligno, e eu ordeno que em nome de Jesus minha mente comece a pensar nas coisas que são lá do alto, e muitas coisas boas vão vir à tua memória. Aleluias, aleluias. Mas se você está buscando só as coisas terrenas, vais pensar as coisas terrenas. Mas nessa noite, o teu modo de pensar, Deus pode mudar. Deus pode renovar a nossa mente, em nome de Jesus, a partir de agora. Mas pastor, só assim? Olha, tem um outro jeito para a tua mente agora começar a ter pensamentos bons. Tem uma maneira. A sua mente precisa ser renovada. Deus pode renovar a tua mente agora. Deus pode te dar bons pensamentos agora. Ele pode fazer. Ele é Deus. Para Ele nada é impossível. Porém, se quando acabar essa live você for buscar e for ir atrás de coisas terrenas, será apenas um momento de bons pensamentos. Mas se você quer uma vida de pensamentos, busque coisas boas, em nome de Jesus. Busque as coisas boas, busque as coisas que estão acima, lá do alto, porque quando Ele se manifestar, aleluias, quando Ele se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluias. Quando Ele se manifestar, a palavra se parecer, tornar-se visível, revelar-se. E isso vai acontecer em glória, esplendor, brilho, maravilhoso poder, o que leva as pessoas a ficarem maravilhadas. Quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Glória é isso, significa isso. Repito, o que leva as pessoas a ficarem maravilhadas. Esplendor, brilho. Se você não quer ser esquecido pelo Senhor,
se você já ressuscitou com Cristo, aleluias, ou seja, já se despojou do velho homem e se revestiu do novo homem. É uma nova criatura. Ressuscitar com Cristo significa isso tudo. É uma nova criatura. Pense nas coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. Você quer pensar nas coisas lá do alto? Amém? Busque as coisas lá do alto. Você quer pensar nas coisas lá do alto? A sua mente precisa ser renovada. Você não tem conseguido pensar nas coisas lá do alto, só te vem pensamento. Só te vem pensamento ruim. Você pode ter certeza que eles não vieram do nada. Muitas pessoas estão enganadas. Ah, mas isso veio do nada. Você está enganado. Houve um momento, algo que você pensou, algo que você viu, algo que você buscou, está vindo te cobrar agora. Está se manifestando agora. Então aproveita que se manifestou isso e trata a tua alma. Deixa Deus curar a tua vida. Deixa Deus curar-nos. Em nome de Jesus. Você não quer ser esquecido. Você quer se manifestar naquele dia com Ele. Só dá para fazer isso com Ele. Só dá para ser salvo com Ele. Naquele grande dia só dá para ser salvo com Ele. Com Ele. Com Ele. Então tenha bons pensamentos. Pense nas coisas lá do alto. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Você deseja ter bons pensamentos? Você deseja pensar nas coisas lá do alto? Você deseja obedecer essa palavra de Colossenses 3, versículo 2 ao 4? Você deseja obedecer a palavra, e a palavra está dizendo: pensai nas coisas lá do alto. Você deseja obedecer? Então eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos nessa noite, tuas filhas, de todos e todas que aqui estão comigo nessa noite, que já passaram por aqui. Senhor, a razão de pensarmos nas coisas lá do alto, ó Pai, é bem clara para nós. Nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. A nossa vida está oculta com a nossa vida, ó Pai, naquele grande dia está de maneira gloriosa, visível, de maneira visível, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós também nos manifestaremos juntamente com o Senhor, ou seja, não seremos esquecidos. Mas para isso, ó Pai, precisamos que o Senhor cure a nossa mente. Precisamos, ó Pai, pensar nas coisas lá do alto. É uma opção, é uma ordenança. Pensar, e aqui é um imperativo. Não há outra escolha senão pensar. Não há como ser uma nova alma, uma nova criatura e não pensar nas coisas lá do alto, e não rejeitar as coisas terrenas. Em nome de Jesus, ajuda meu irmão e minha irmã, me ajude, nos ajude, a neste tempo em que tantas coisas ruins têm vindo, tantas más notícias, mas tem tanta coisa boa acontecendo, Senhor, porque Tu és Deus. Tu és Deus e a Tua mão não está encolhida, Pai, que não possa guardar. Ó Pai, esta palavra, nós temos aqui uma palavra de esperança, estamos escondidos no Senhor. A nossa vida, ó Pai, ela está oculta juntamente com Cristo. Senhor, eu creio nessa palavra, que a nossa vida está oculta com Cristo. Ou seja, nada vamos passar, porque é que o Senhor deseja. Então, ó Deus, fortalece a vida dos meus irmãos e irmãs, para que pensem nas coisas lá do alto, para que busquem as coisas lá do alto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você tem que botar uma coisa na sua cabeça, na sua mente. Bota isso daí, escreve isso daí. E esse texto traz para nós uma certeza. Não é uma coisa, será? Não, é uma certeza.
que esse texto está trazendo. A nossa vida. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você já voltou para Jesus? Você já fez isso? Você já fez isso? Você já declarou Jesus como teu Senhor e Salvador? E está disposto a com isso? Então entenda uma coisa, porque isso aqui, bota isso na tua cabeça, na tua mente. Está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Ou seja, eu posso pegar uma doença, eu posso pegar uma enfermidade, eu posso passar por um problema? Posso, é lógico. Isso aqui é de carne e osso. É de carne e osso como qualquer outra pessoa. Porém, o que difere aquele que é servo de Deus de qualquer outra pessoa é que na nossa vida nós temos a certeza absoluta. Não é uma coisa, é bíblico. Certeza absoluta que só vamos passar se Deus permitir. Porque a nossa vida está oculta nele. Aqui significa invisível. Então só vai acontecer se Deus quiser. Mas estamos sujeitos? É lógico, como qualquer outro ser humano. Porém, na mente do cristão, nos pensamentos daquele que serve a Cristo, daquele que entregou a sua alma para Cristo, você precisa ter a certeza que se passou, está certo que Deus permitiu. É uma grande diferença. Isso daqui não é porque eu acho que... não, eu acho que vai... Não, é uma certeza. Tem muita gente passando porque foi imprudente. Tem muita gente passando porque... Muita gente passando porque é suscetível, o corpo está enfermo. São vários motivos. Porém, a paz que temos, que vem de Deus, é que se passarmos por qualquer coisa, por qualquer perda, por qualquer luto, por qualquer dificuldade, sabemos que foi com a permissão de Deus. Pense nas coisas lá do alto, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus complete essa palavra, trazendo cura, direcionamento, daquilo que nós precisamos fazer, o que o cristão precisa fazer. Então, essa é uma série de mensagens que eu vou ministrar. A primeira eu preguei no domingo, buscar as coisas lá do alto. E a segunda eu estou pregando hoje, pensar nas coisas lá do alto. E se aquele que vai se manifestar não se manifestar, no nosso próximo culto estaremos aqui. A terceira coisa que devemos fazer nesse tempo que estamos vivendo, se somos cristãos. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu vou empreitar a bênção desde já. Apenas vê tu dar os anúncios. Eu dou? Então tá. Vê tá aqui. Amanhã Carlos. Irmãos, as nossas lives têm sido uma bênção. A live que o pastor José Carlos e a Simone fazem tem sido bênção, tem trazido palavras que estão falando aos corações, bíblicas, palavras bíblicas, muito texto sendo citado, e é isso mesmo, pregando a palavra de Deus, o Evangelho. Pastor Mário também depende muito da escala de trabalho dele, né? Mas também tem sido bênção, palavras bíblicas, né? Louvor, adoração. Então nós estamos trabalhando com vocês nessas lives, amém? Tenho certeza que Deus ainda tem muita coisa para revelar ao teu coração, amém? Então temos a live com o pastor José Carlos. Na sexta-feira a live é do grupo de estudos às 8 horas da noite. No sábado nós teremos novamente o grupo de estudos sobre escatologia, sexta e sábado, 8 horas da noite.
Degraus. Então, sexta e sábado, 8 horas da noite. No sábado vamos ter a live da meia-noite, no sábado. E no domingo a nossa live de culto, ok? Nós iríamos fazer um drive-in, mas vamos realizar esse culto drive-in, tá ok? Então agora que eu quero pedir, mais do que nunca, que você fique em casa, que você respeite os decretos. Nós tentamos chamar pessoas para vir aqui, nós chamamos pessoas para vir participar, mas a partir de agora nós não faremos mais isso até que as coisas mudem. Então, casa é com as ferramentas que Deus tem nos dado, tá ok? Será assim a partir de agora, tá ok? Então, nós vamos seguir em nome de Jesus, em obediência, em nome de Jesus. E eu quero te incentivar. Amém? Até aqui viemos, mas a partir de agora ficou um pouco mais sério. Então não vamos nós tentar burlar as coisas. Pense, aproveite esse tempo para pensar nas coisas lá do alto. Aproveite esse tempo para buscar as coisas lá do alto. Essas palavras são proféticas para esse tempo. Buscar e pensar as coisas lá do alto, nas coisas lá do alto, para quando a gente poder voltar, se Jesus não voltar, se a gente puder voltar para a nossa vida comum, a gente vai estar cheio de boas ideias, porque a gente teve bastante tempo para pensar, para ver se é de Deus ou não. Amém? Então a gente vai estar todo mundo cheio de muito boas ideias, tá ok? Então será assim a partir desse momento. Beijo no coração, estenda suas mãos, deixa eu te abençoar. E logo depois a V vai estar fazendo aqui o acolhimento com vocês, tanto no Instagram como aqui no Facebook. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos e todas. Digamos amém. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Val, beijo. Beijo, pessoal do Instagram. Deus abençoe vocês. Muito obrigada aí pelo apoio. Tem sido muito importante a presença de vocês, tá bom? Beijo, amo a vida de vocês. Tchau. Pessoal daqui do Face, Val, Tati, Marilza, todos que estão aí participando, gente, muito obrigada. Continue nos apoiando, incentive a sua família a estar nos apoiando. Isso é muito importante para nós e para vocês também, para estar ouvindo a palavra do Senhor, tá sempre renovando, né? Isso é muito importante. Beth, irmão Wagner, Norma, beijo. Manda beijo pros irmãos. Pai do Senhor, beijo. Beijo, Deus beijo, abençoe, gente, tá? Otávio. Amamos vocês, viu? Estamos com muita saudade. Vamos estar aí continuando e cumprindo as normas, né? Porque isso também é importante. Sermos fiel, né? Amém? Deus abençoe. Tchau. Um abraço a todos. Marilene, beijo, minha amiga. Tchau.